Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Rodrigues da Silva, da disciplina de Elaboração e Análise de Projetos. Hoje vamos para a nossa 16ª aula, tratando do plano financeiro, hoje sobre a estimativa do faturamento. Boa aula a todos nós. Revisão. Até o momento, nós já tratamos de dois itens do plano financeiro, a estimativa de investimentos e o capital de giro. Na última aula, nós vimos que o capital de giro é o montante de recurso necessário para o funcionamento normal da empresa. Apresentamos uma forma de calcular qual o montante de recursos necessários para o capital de giro de uma empresa. Na aula de hoje, nós vamos tratar do terceiro item do plano financeiro, que é o faturamento. O objetivo da aula, então, é apresentar o conceito de faturamento e apresentar uma forma de calcular o faturamento e também dos impostos decorrentes deste faturamento. Estimativa do faturamento mensal da empresa. Essa é, talvez, uma das tarefas mais incômodas quando está iniciando a empresa, porque prever quanto se vai faturar, na verdade, é uma grande expectativa, que pode se confirmar ou não. O faturamento, então, é toda e qualquer receita oriunda das vendas de produtos ou serviços da empresa. Uma forma de estimar o quanto a empresa irá faturar por mês é multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos pelo preço de venda, que deve ser baseado em informações de mercado. Nesse momento, então, ainda se usa o preço praticado pelos concorrentes diretos, e se considera o quanto os potenciais clientes estão dispostos a pagar, o potencial do mercado e a capacidade produtiva da empresa. As empresas normalmente fazem uma estimativa de faturamento por um período de 12 meses, para que alguma eventual sazonalidade da demanda seja previsto. Então, muitas empresas vendem mais no Natal ou vendem menos nas férias escolares, enfim. O importante, então, é fazer o faturamento para 12 meses. Lembrando também que existem diversos meios para se precificar um produto, como, por exemplo, uma margem de ganho sobre o custo do produto. Mas, aqui, para simplificar, a gente vai usar o preço tendo por base principalmente os concorrentes. Aqui, então, tem um exemplo de uma tabela de estimativa de faturamento, né? Na primeira coluna aqui são listados todos os produtos que a empresa trabalha. Segunda coluna, a quantidade que você imagina que venda de cada produto, levando em consideração principalmente a capacidade produtiva, e que você não utiliza 100% da sua capacidade produtiva o tempo todo. Nessa terceira coluna, o preço de venda unitário. E, por fim, então, o faturamento total, que é a quantidade vezes o preço de venda. Então, aqui se lista todos os produtos que a empresa trabalha. Todos os produtos ficam aqui. E você vai somar para chegar no seu faturamento total. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o cálculo do imposto devido. Existem no Brasil diversas formas de tributação da empresa. Nessa aula aqui eu vou tratar sobre o Simples Nacional. Bem, a primeira pergunta é: quais empresas podem se enquadrar no Simples Nacional? Bem, as empresas que têm personalidade jurídica de microempresa ou empresa de pequeno porte são as que podem fazer parte, se enquadrar no Simples Nacional. Uma microempresa é uma pessoa jurídica com faturamento de até R$ 360 mil anual, ou 30 mil por mês em média. Já uma empresa de pequeno porte é uma pessoa jurídica com faturamento superior a 360 mil por mês, porém inferior a 4,8 milhão, o que dá um valor de R$ 400 mil por mês em média. Então, caso a empresa se enquadre no Simples, basta verificar em qual anexo se enquadra e a alíquota correspondente. Então, o anexo 1 do Simples, ele fala do comércio. Então, aqui estão incluídos bares, restaurantes e lojas em geral.
Então, se o faturamento for até R$ 180.000 por ano, a alíquota que esse tipo de pessoa jurídica paga é de 4%. Se for acima de 180 mil até 360 mil, a alíquota é 7,3%, mas você pode deduzir esse valor. E assim por diante. Então, anexo 1, comércio, a alíquota base é 4%. O anexo 2, ele é o anexo da indústria. Então, estão incluídas aqui empresas industriais e fábricas. O faturamento sendo até 180 mil, a alíquota é 4,5%. Tá? E assim por diante, lembrando que à medida que a alíquota vai subindo, você tem um valor a deduzir. O anexo 3 é serviços, mas atenção porque tem mais outros anexos que tratam de serviço. Tá? Então, esse primeiro anexo aqui de serviços estão incluídas empresas que fornecem serviços como academia, médicos, dentistas, agências de viagem, lotérica, escritório de contabilidade, entre outros. O faturamento sendo até 180 mil, a alíquota é de 6%. Tá? E aí, assim como nos outros anexos, à medida que o faturamento aumenta, a alíquota aumenta também. E você consegue deduzir um valor desse imposto. O anexo 4 também trata de serviços, mas aqui então estão incluídas empresas de limpeza, vigilância, construção de imóveis, serviços advocatícios, entre outros. Tá? Faturamento aqui até 180 mil, a alíquota é 4,5%. E por fim, o anexo 5, que trata de serviços, estão incluídas empresas que fornecem serviços de auditoria, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. Esse é o maior imposto que tem, tá? Até 180 mil reais, o governo fica com 15,5%. Então, a alíquota é 15,5%. À medida que aumenta o faturamento, aumenta a alíquota e você tem um valor a deduzir, tá? Bem simplificado é isso. Existem alguns detalhezinhos mais técnicos que não é o caso da gente entrar aqui. Mas, de forma simplificada, então você calcula o faturamento e aí vê em qual desses anexos a empresa, a atividade que a empresa faz está inclusa, e aí você consegue calcular qual é o imposto. Então, o simples, ele está dentro dele vários impostos, tá? Que também não vale a pena aqui calcular, ou explicar melhor, mas tá o ISS para serviço, contribuição sobre lucro, enfim, tem vários impostos que estão ali dentro, a gente chama tudo isso de simples. E aqui então uma tabela para você fazer esse cálculo da estimativa de faturamento após o pagamento de impostos. Tá? Então aqui o faturamento vendas versus a quantidade, né? Então venda, o preço unitário versus a quantidade vendida te dá o faturamento. Aqui é o Simples Nacional, então você vai procurar lá naquele anexo qual que é a alíquota, com base tanto na sua atividade quanto no seu faturamento, e vai debitar isso. E aqui um valor a deduzir, se aplicável, você soma daí, né? Então, você vai pegar o seu faturamento, diminuir os impostos e vai chegar ao faturamento após o pagamento de impostos, tá bom? Muito bem, atividade então. Atividade é o item 5.3 do TCC, a estimativa de faturamento. Como vamos fazer isso? Para preencher o item 5.3 do TCC, vocês devem apresentar pelo menos duas tabelas. Na tabela 1, vocês devem estimar o faturamento da empresa, a partir dos dados que já constam no plano de negócio. Então, lá na coluna Produtos e Serviços, devem ser listados todos os produtos e serviços que constam no item 3.1 do TCC. Na coluna Quantidade Estimativa de Vendas, devem ser considerada uma porcentagem da capacidade produtiva, que foi o item 4.2 do TCC. Eu recomendo uma porcentagem entre 60% e 80%. Não mais do que isso, tá? Não dá para trabalhar com 100% da capacidade produtiva. Menos até de 60 dá, mas mais que 80 não dá.
E na coluna preço de venda unitário, deve ser colocado os valores que constam no item 3.2 do TCC. Então, vocês fazem os cálculos e chegam até o faturamento total mensal. Feito isso, e antes de fazer a tabela 2, então, você deve verificar se o seu faturamento mensal se enquadra em uma dessas situações. A primeira situação é, se foi inferior a 30 mil por mês, a empresa de vocês se enquadra em microempresa e pode optar pelo Simples Nacional. Se o faturamento foi superior a 30 mil, porém inferior a 400 mil, a empresa de vocês pode se enquadrar como empresa de pequeno porte e pode optar pelo Simples Nacional. Agora, se o faturamento foi superior a 400 mil por mês, a empresa não pode optar pelo Simples Nacional. Nesse caso, a equipe pode entrar em contato comigo que nós vamos ter que fazer uma planilha específica para cálculo de imposto. Feito isso, então, e caso a empresa opte pelo Simples Nacional, vocês devem buscar em qual anexo do Simples a atividade se enquadra e procurar a faixa de alíquota que esse faturamento vai se enquadrar. Aí, então, é só preencher a tabela, fazer as contas e chegar no faturamento após pagamento de impostos. Novamente, para facilitar, eu atualizei o modelo de TCC com as tabelas que eu apresentei aqui na aula. Então era isso. Dúvidas, estou à disposição sempre e até a próxima. Tchau, tchau.